Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, apresentando mais um Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Hoje vamos conversar sobre o livro Skate 360 Graus, Rolés Teóricos pelas Ruas da Cidade. O livro está sendo lançado como e-book e estará disponível gratuitamente no site da editora. Para conversar sobre o tema, estamos recebendo a professora Cláudia Pereira, coordenadora e uma das autoras da obra, o professor Marcelo Burgos, que escreveu o prefácio do livro, e o skatista Ademar Luquinhas. Cláudia Pereira é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio, doutora em Antropologia Cultural pela UFRJ. Em suas pesquisas, se dedica aos estudos das representações midiáticas das juventudes, das culturas e subculturas juvenis e da cultura material relacionada a elas. É líder do grupo de pesquisa JUX, Juventudes Cariocas, Suas Culturas e Representações Midiáticas. Cláudia é coordenadora do curso Estudos de Mídia do Departamento de Comunicação. Marcelo Burgos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio, departamento do qual é diretor. Doutor em Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução. Em suas pesquisas, se dedica aos estudos relacionados à sociologia urbana, à sociologia da educação e à sociologia do direito, atuando nos seguintes temas: educação, cidade, cidadania, acesso à justiça, direito e judiciário. Já Ademar Luquinhas, com uma trajetória importante no skate de rua, agora se dedica a projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e jovens moradores de sua comunidade, a favela de Santo Amaro, no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. Ademar Luquinhas, por sinal, tem um capítulo do livro dedicado a ele. É um prazer recebê-los aqui no nosso Som das Ideias. E eu gostaria de começar com a professora Cláudia, justamente sobre o livro. Como foi o processo que levou à criação, à elaboração do livro? Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, falar um pouquinho do nosso livro e um pouquinho do skate no Rio de Janeiro. Bom, o livro ele resulta já de um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo JUX, né, que é o nosso grupo de pesquisa, que se dedica a entender as representações midiáticas da juventude já há alguns anos, né? E lá por volta de 2015, 2016, a gente observou que os skatistas começaram a aparecer muito na publicidade, né? De forma recorrente, em diferentes produtos, diferentes marcas, às vezes não tendo nada a ver com o contexto do skate, aparecia aleatoriamente, isso nos chamou a atenção, né? Isso parecia querer dizer alguma coisa que a gente deveria observar com relação a essas representações da juventude, né? Ou das juventudes, né? Como a gente gosta de tratar, pensando aí a juventude como uma construção social, mas também como uma experiência que se multiplica, né? Em diferentes contextos, diferentes enfim, expressões artísticas, expressões culturais, enfim. Eu, como tenho aí também, eu sou publicitária, né? Me formei em publicidade pela ECO, mas estou na pós-graduação, fiz mestrado e doutorado em antropologia. Então, achei que estava na hora de voltar a fazer, pelo menos ter uma experiência etnográfica de novo, e achei importante, para poder entender essas representações do skate na mídia, na publicidade, eu precisava entender o que era a cultura do skate, né? Para poder observar melhor o que era silenciado nessa subcultura, né, juvenil, o que era explorado pelas marcas, por que as marcas, o mercado de modo geral, estava olhando para o skate de modo tão especial a ponto de, na mídia de massa, né, na publicidade televisiva brasileira, aparecer tanto como a gente vinha observando. Então, o nosso grupo de pesquisa foi, então, para as ruas para tentar entender um pouco dessa cultura do skate. Nenhum de nós é skatista, né? E aí eu vou falar aqui o nome de todos os autores: Amanda Antunes, Juliana Miller, Marcelo Mocarzel, Marcela Azevedo, Joana Beleza, Helena Cruz, Diana Weissman, Eduardo França, João Vitor Rodrigues, Lucas Gabonal. Todos se juntaram aí para... Lemos bastante antes, né? Tivemos várias discussões sobre textos alusivos ao skate, alusivo a teorias voltadas para entender o urbano, a cidade, e fomos, então, em busca de observar, né, dentro de pistas, skateparks,
conversar com os skatistas para poder entender um pouco o que circulava ali, né? O que era a cultura do skate no Rio de Janeiro. E a gente se surpreende assim com um objeto de pesquisa riquíssimo, né? Que pode levar a gente para muitas discussões, tanto que o projeto só está se desdobrando e se ampliando. Então, esse livro resulta desse primeiro momento de imersão, né, no campo, no ano de 2017, um pouquinho de 18, também até 19, assim, mas foi ali entre 17 e 18 que a gente, de fato, fez esse trabalho com digamos, um caráter mais etnográfico, e o resultado está aí no livro, né? E a gente está muito feliz com isso. Um trabalho coletivo de verdade. Professor Marcelo Burgos, o senhor também acredito que não seja skatista, mas o senhor entrou nesse mundo através do livro e contribuiu com o prefácio. Mas cidade é um tema de discussão seu, assim como territórios. Nesse aspecto, como é que o senhor encontrou o skate? De que forma o senhor mergulhou nesse universo a ponto de colaborar em sua elaboração? Mauro, eu acho que eu tenho que começar agradecendo muito a Cláudia por esse convite tão generoso e tão desafiador, né? De fato, a minha relação com o skate era aquela de todo mundo talvez em algum momento acabe tendo quando garoto, né? Mas nada muito além disso, né? E como eu disse no prefácio, ao final do livro, eu acho que ele realiza presta um serviço que é típico de etnografias urbanas bem feitas, que é, de fato, o leitor acaba de ler o livro e não tem mais como, Lucas, passar por um grupo de skatistas da mesma maneira, né? Você passa a enxergar uma, um sujeito que se caracteriza muito por uma certa invisibilidade mesmo, né? Porque uma das coisas que o livro nos leva a pensar é que ser skatista, num certo sentido, é uma atitude em relação à cidade. É uma atitude de apropriação da cidade. Por isso, não foi difícil para mim fazer uma conexão com o conceito de direito à cidade, né? Até pela escala humana do skate, em meio a cidades tomadas pelos automóveis, pelas motocicletas, pelos ônibus, né? Então, eu, de fato, descobri com o livro esse universo, né? Acho que a Cláudia, talvez com sabedoria, tenha pensado, vou convidar alguém que não seja desse universo, mas que possa, quem sabe, por isso mesmo, facilitar a um leitor que tampouco é desse universo, um acesso a esse mundo, né? Um mundo cultural, como eu disse, é uma cultura skatista, né? E é uma cultura que fala de uma atitude em relação à cidade, né? Então, inicialmente, a minha primeira reação à sua pergunta é essa. Foi um encantamento. O livro é muito interessante, muito bem feito, muito apaixonado também. Eu acho que isso tudo vai fazendo com que o leitor consiga entrar nesse universo, né? Sem nunca ter pego exatamente um skate para andar por aí, né? Então, acho que o, o perfil do prefaciante ajuda também a aproximar o livro de leitores que, num primeiro momento, talvez não se sentissem tão não ando de skate, para que eu vou ler esse livro, né? Mais ou menos isso. Posso Com o Ademar aproveitar? Luquinhas. Deixa eu só aproveitar Claro. para agradecer. Uhum. Eu que tenho que agradecer muito a participação do Marcelo. Nosso grupo de pesquisa admira muito, né? E estuda os textos do Marcelo, a pesquisa dele. E, de fato, quer dizer, a escolha foi também como uma deferência, né? Alguém que contribuiu para a nossa pesquisa, mas também exatamente isso, quer dizer, trazer alguém que seja, como nós, né? De fora, né? Um olhar de fora, um olhar que estranhe. Da mesma forma que a gente continua estranhando de forma positiva, né, porque é isso que nos suscita questões interessantes, a prefaciar o livro. Então, acho que o Marcelo, quando eu convidei, ele levou um susto, ele falou, nossa, mas eu não entendo nada de skate. Eu falei, não, mas
Leia lá o livro que você vai ver conexões, e o nosso objetivo é exatamente, né, como todo trabalho na área de ciências sociais, a gente trata de um objeto específico, particulariza um objeto específico, mas para entender um todo, né, para entender a sociedade. Então, eu acho que o skate é um manancial assim, de possibilidades da gente entender as disputas que acontecem dentro da cidade, né, esses territórios, né, que o Marcelo Burgos trata também, enfim. Então, Marcelo, muito obrigada. Queria deixar registrado, é uma honra a gente ter você no nosso livro. Adhemar Luquinhas, agora é o seu universo. Eu gostaria de saber quais foram as suas impressões, como é que você se situou nesse projeto, vendo as pessoas, pesquisadores, professores, mergulhando nesse seu universo. Isso mudou alguma coisa a sua forma de se relacionar com o seu próprio universo? Oi, oi, tudo bem, pessoal? Estou chegando, com licença. Com certeza, com certeza. Demar Luquinhas aqui, para quem está me ouvindo, sou skatista. Tenho 30 anos, mas subi no skate pela primeira vez quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Então, assim, grande parte da minha vida foi em cima do carrinho. Minha graduação foi na rua, foi no morro, né? Com essa conexão com o skate, que é o asfalto e a favela, que eu digo muito, com um projeto hoje em dia do Instituto Ademafia, que a gente leva o skate como ferramenta de inclusão, transformação social lá dentro da minha comunidade, onde eu sou cria, Santa Amaro, na RJ. E, com certeza, eu tive o convite para dar um depoimento, a participação. A Cláudia me chamou, me convidou. Temos amigos em comuns e eu já tive na PUC andando de skate e visitando alguns amigos. Ainda não fui estudando, mais um dia, quem sabe. Mas foi todo assim, está sendo, né? Porque minha contribuição virou uma participação no livro e essa participação destrinchou em outras ações, até em conjunto com parceiros, né? O canal Off, e também conseguimos estar atuando dentro da minha comunidade, já nessa parceria do livro. E, assim, com certeza, gente, eu tenho muita experiência em cima do carrinho, em toda a vivência, né? Eu vim de comunidade, tive o contato com o skate muito cedo, e isso me abriu a oportunidade de ter acesso ao mundo com outros olhos, né? Com outros olhos em relação também à cidade, porque a gente está ocupando a cidade de uma forma que poucas pessoas ocupam, né? E, na verdade, muita gente questiona, né? Porque quando senta num banco e vê cheio de vela, fala que esses caras estão pensando da vida. E já fomos muito reprimidos também por andar de skate, já corri muito de guarda municipal, já corri de polícia, corro de segurança sempre. Ainda existe muita discriminação. E mas estamos aí, cara, mostrando que o skate, além do esporte, uma cultura, um estilo de vida, ele é um agente de transformação, e minha vida, minha história é contar isso. Eu conto isso no meu projeto Ademafia, que é um canal no YouTube, que eu tenho um coletivo com um monte de gente que é skatista, grafiteiro, DJ. Enfim, eu tento fazer no meu dia a dia, nos meus trabalhos, em toda oportunidade de falar sobre o skate, mostrar esse lado, né, que pouca gente conhece da parte da cultura, que quem é leigo olha ali o cara, já viu o skate na televisão, viu o 900 graus, viu o Mineirinho, viu o Bob, Mega Rampa. Sim, isso faz parte, mas vai muito além. E eu acho que esse livro vai ajudar também nessa linguagem acadêmica a mostrar para todo mundo, né, inserir o skate na vida das pessoas e poder fazer, como o Marcelo disse, poder as pessoas enxergarem o skate de uma outra forma. E até está me ajudando muito. Eu não tive contato ainda com o conteúdo inteiro do livro, mas estou ansioso para sair e ler, porque eu acho que vai agregar muito também. Cláudia e Marcelo, eu queria que vocês pegassem essa declaração do Adhemar Luquinhas sobre a questão da cidade. E ele descreve alguns quadros de hostilidade em relação à atividade dele, ao estilo de vida dele, de seus companheiros. Uhum. Como vocês observaram essa relação skate-cidade, skatista-cidade dentro da pesquisa e do trabalho permanente que vocês fazem? Olha,
O que a gente pontua, né, no livro o tempo todo e, enfim, toda oportunidade que a gente tem, né, de estar discutindo isso de forma mais ampla em congresso e tudo mais, é exatamente essa ocupação da cidade e essa transgressão, né, que faz parte de toda a subcultura juvenil, né, tem sempre um traço de transgressão, mas o skatista, de uma forma muito particular e muito interessante, subverte a cidade, porque é como eles costumam falar, né? E um dos nossos informantes falou, a cidade é um playground, né? A gente olha para a cidade, a gente olha para o corrimão, a gente vê ali, a gente vê obstáculos, né? A gente não vê construções, né? Então, a lente que os skatistas têm para a cidade, de um modo geral, é muito diferente da que a gente tem, né? Então, isso os leva a uma subversão de trajetos, de uma normatização da cidade, né? Então, isso é muito interessante, você encontrar entre os skatistas esse olhar outro, né, para uma cidade que é caos, disputa por espaço, territórios, né? E eles percorrem essa cidade de um modo muito particular e muito diferente, que acaba causando um estranhamento e também, como disse o Adhemar, uma repressão, né, no sentido de, de não permitir que se ande em algum determinados lugares, de serem acusados de serem vândalos, né, de estarem, de certa forma, destruindo a cidade, né, quando, na verdade, eles estão construindo uma forma de ser e estar na cidade. A gente, conversando com o pessoal da Praça 15, isso está no livro também, eles falam que a Praça 15 aqui no Rio de Janeiro foi ocupada pelos skatistas e eles têm direito a isso, né? Foi na outra prefeitura do Eduardo Paes, eles tiveram essa conquista, tem um decreto que os autoriza a usar a Praça 15 em determinados dias da semana ali, você anda na Praça 15, agora tem obstáculos de skate. Então, o depoimento dos meninos que a gente entrevistou lá é o seguinte, olha, agora, desde que a gente começou a ocupar a praça, tem mulheres, às vezes, que saem do trabalho um pouco mais tarde, 8, 9 horas da noite, se elas tinham medo, às vezes, para pegar a barca, né, para Niterói, tinham medo de passar aqui uma determinada hora, agora ficam tranquilas, né, porque sabem que a gente está aqui. Então, é interessante você perceber também que existe uma outra forma de olhar essa cultura para pessoas que estão ali convivendo com eles, né? Então, eu acho que isso também tudo faz parte do que a gente entende por subcultura juvenil, né? Sempre vai ter essa disputa por espaço, essa transgressão, caso contrário, não é uma subcultura, né? Então, o pânico moral, como a gente também apresenta no livro, né? Esse medo, eles são maconheiros, são vândalos, vão me assaltar, né? Na verdade, você tem ali engenheiros, arquitetos, você tem advogados que estão ali junto com garotos de 14, 15 anos, só tentando fazer uma manobra, né? Então, isso nos encanta muito, porque é um olhar muito particular para a cidade, né? E a gente está tentando, na nossa pesquisa, entender também, tentar traduzir um pouco como que se dá esse olhar e essa experiência na cidade. Como o capítulo que a gente fala da música, por exemplo, né? Como que a música ela faz uma mediação ali entre o skatista e a cidade, né? Ela dá o ritmo, ela se integra com o caos da cidade, e ele que está ali ouvindo, ele faz as manobras no ritmo da música que só ele está ouvindo, e estabelece uma conexão toda diferente também com a cidade que a gente não enxerga, não vê, né? Marcelo, e dentro de todo o seu universo de pesquisa, que conclusões você chegou a partir do conhecimento dessa realidade dos skatistas? Eu acho que o livro traz, né, com muita força. O skate é uma subcultura, se a gente pode chamar assim, juvenil, né? E que tem como uma das principais peculiaridades essa ressignificação do ambiente construído, né? Isso eu acho muito interessante. Quer dizer, não só ele não se contenta apenas com aqueles espaços que gradualmente foram sendo criados para os skatistas, né? Ele gosta de inventar circuitos novos, né? Gosta de, em alguma medida, correr perigo também, né? Há um certo desafio permanente ali para as situações, digamos, urbanas, de ruas, avenidas, meio-fios, corrimões, né? Corrimões de escadaria, né?
Mas eu acho que isso tudo fala também de um fenômeno que tem a ver com juventudes que, de algum modo, precisam se apropriar da cidade, né? É claro que o skate em si ele pode ser e é praticado universalmente, mas as formas com que ele é praticado, né? Pelo menos nas cenas que o livro traz, nos remetem muito também a um tipo de respiro desses jovens, né? Que buscam no skate ou no uso do skate uma forma de autenticidade, de autonomia, né? Numa relação com uma cidade que é hostil, né? Uma cidade que é violenta, uma cidade que é muito pouco aberta para adolescentes, por exemplo, né? Ela é arriscada, ela é perigosa, né? Então, eu acho que tem esse aspecto, né? Que dialoga muito com a individualidade, com a subjetividade, e tem uma outra dinâmica que eu acho que o livro traz e é muito interessante, que é o grupo de skate, né, como um espaço democrático, de encontro, de troca, né, de uma diversidade etária, que é interessante, tem a questão geracional, questão de gênero, né, a presença das meninas, e muito especialmente uma diversidade social também, né? Quer dizer, o skate, nesse sentido, ele também é um fenômeno que chama atenção, e eu acho que isso o livro também nos ajuda a compreender. Aliás, tudo que eu estou falando aqui deve-se ao livro, né? Que é desse encontro de classes e de grupos, né? Quer dizer, há uma praça, né? Há um encontro nessa praça de skate. O skate é um lugar de encontro, né? E é muito interessante esse tema da segurança que a Cláudia mencionava, porque acho que, muitas vezes, andando pela cidade, aqui, especialmente andando no Rio de Janeiro, e de noite, tudo deserto, tudo vazio, e em algum lugar tem ali uma concentração de skatistas. E o sentimento que isso desperta é de vida, é de pertencimento, né? É de segurança, né? Porque, na Ademar, verdade, desculpa, professor, acabei não, interrompendo. não. É isso. Eu acho que essa presença dos skatistas na cidade, né, nos traz um sentimento de segurança, porque traz uma escala humana, traz vida, traz uma ideia ali de apropriação mesmo do espaço, versus uma noção de cidade completamente desertificada, né, tomada pelos automóveis, pelos espaços fechados, os shopping centers, né? Enfim. Então, isso faz do skatista um fenômeno muito, do universo do skate, um fenômeno muito interessante, um fenômeno urbano muito interessante. Ademar, tanto a Cláudia quanto o Marcelo falaram desse aspecto da diversidade no mundo do skate, no universo do skate. Agora, você começou como skatista na sua comunidade. Eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre qual é a importância desse esporte ou desse estilo de vida junto às comunidades. E gostaria que você aproveitasse e falasse um pouquinho também do Instituto Ademáfia, no que ele consiste, que contribuições ele tem a dar a quem pratica e a esse entorno do skate. Então, Mauro, olha só, vou pedir para você fazer essas duas perguntas na sequência, que eu tenho uma ideia aqui para dar sobre tudo isso que eles acabaram de conversar aí, a Cláudia e o Marcelo, sobre a questão da interferência, né, de como o skatista vê a cidade, de como ele intervém, de como ele participa, de todo esse olhar da sociedade, né, nesse mundo de carros e automóveis, de quem anda na calçada, esse olhar. É muito doido, porque, assim, estou desde criança em cima do skate, então meu primeiro acesso à Praça 15 foi com 13 anos no máximo, e eu lembro, tipo, de eu estar encontrando a galera descendo o morro, a galera mais velha que já sabia chegar até lá, e a gente foi colando de pico em pico, né, remando pela rua, andando num pico, parava, andava em outro, parava, andava em outro, até que chegava algum momento ali perto da Praça 15 que tinha Baía de Guanabara, a gente dava uns saltos, dava os mergulhos, e eu lembro até hoje a sensação
né? Depois eu ainda meio molhado, voltando ali e andando em direção à Praça 15, ainda tinha um mergulhão e, assim, eu nunca tinha visto uma área tão grande de chão liso. Assim, eu sempre andava em praças, né? Andava numa praça perto da minha casa, onde minha mãe deixava, tinha horário para voltar para casa. Depois, o Palácio do Catete, que era 2 quadras da minha casa. Depois eu conquistei um outro espaço, que era o Aterro do Flamengo, que eram 4 quadras da minha casa. E com isso, né, com a correria do dia a dia, aprendendo como lidar também com a minha família em relação a isso, porque eu era muito novo. Vira e mexe, meus pais colavam na pista, nos lugares onde eu falava que ia andar, para poder ver se eu estava lá mesmo, o que eu estava fazendo. Meus pais também, no início, tinham um preconceito, né? Não sabiam, aquele universo totalmente novo para eles. Eles vieram do Nordeste, de uma família super humilde, a gente foi criado aqui praticamente dentro da comunidade. Então, assim, se vai falar de violência e cidade, a gente sabe na pele o que é isso, né? Então, o cuidado era quadriplicado, em relação assim à minha segurança, então eles estavam sempre acompanhando. Então, quando eu consegui ir para 15 a primeira vez, esse foi a parada. Eu era criança, né? Tava vendo tudo isso com um olhar de explorar mesmo, de me divertir. Então, quando aonde eu via que tinha chão liso, era a possibilidade de estar manobrando. Quando eu desci pela primeira vez, assim, eu fui remando, era como se fosse uma plataforma inteira assim de chão liso, mas na verdade no meio de todo esse rolê tinha uma escadinha de 2 degraus, assim. Quando eu desci, eu falei, não acredito, é aqui que eu vou me matar até o final do dia, vou aprender tudo que eu posso aprender. E foram anos, né, praticando, andando por ali. Por sinal, eu nasci também naquela maternidade, né, uma extinta maternidade da Praça 15, na minha certidão de nascimento, então eu sou o cria. E, cara, é muito doido, porque a gente começou a ocupar, e eu me lembro bem, né, que, assim, o tanto de medo que a gente tinha da Guarda Municipal. E acho que para a população normal, em geral, acho que todo mundo, quando via o guarda municipal, estava achando que estava seguro, né? E a gente corria da guarda. E quando no final, quando terminava o horário deles, eles iam embora e quem ficava ali era a gente, e quem atuava era a gente. É muito doido essa relação da cidade com o skatista e tudo que ele ensina, que, tipo assim, não sei se vocês sabem, mas agora na correria que eu tenho do Ademaf, agora, na verdade, agora não, uns anos atrás, numa das viagens para mostrar a cena de skate de outras cidades, eu fui para BH e durante uma gravação eu peguei um cara que estava roubando. Eu fiz um vídeo disso tudo. Falei assim, ah lá o cara roubando, vou mostrar para vocês. Ih, vou pegar ele. Peguei o cara, o vídeo viralizou, milhares foi mais de 1 milhão de visualizações no meu canal, vários outros canais, a TV foi atrás e todo mundo, mano, mas você não ficou com medo? Como foi? Tipo assim, na minha cabeça, cara, eu consegui identificar toda aquela situação e poder, tipo, controlar. Eu peguei o cara com a mão segurando a câmera de tanta gente que eu já peguei roubando lá no centro, tá ligado? Então, assim, tanto já tive de um lado, dali correndo do guarda, quanto também tive já fazendo o trabalho deles muitas vezes, né? Agora, E hoje em dia... é interessante, Ademar, que você falou em conquistas. Então, nessa sua trajetória, você conquistou territórios e conquistou confiança. Não sei se a gente poderia pensar assim. Com certeza, cara. Como eu disse, hoje em dia, com todo esse trabalho, aí entra, né, nessa parte do Instituto, do trabalho da Demáfia, né, o que eu tento trazer para dentro do trabalho do Instituto, para dentro da minha comunidade, eu olho muito para o meu passado, né, eu olho muito para minhas vivências, por onde eu percorri, tento entender, me colocando no lugar de quem está lá dentro, na convivência, entendendo os fatores, né, porque eu venho de comunidade, converso com as pessoas de lá, passo a visão, né, como a gente fala, estou trocando experiências com gente mais nova, da minha idade, mais velha, tentando aproximar da minha realidade, do skate, né, de como o skate transformou minha vida, de como a gente trabalha e utiliza a cultura para poder se expressar, mostrando, assim, o tanto que isso tudo me modificou ao ponto de eu chegar e pensar diferente hoje, ao ponto de eu chegar e hoje em dia ver uma praça na frente da minha casa cheio de lixo e falar, não, cara, isso aqui é uma praça, não é um lugar de descarte de lixo, vamos limpar, tá ligado? Vamos cuidar, vamos preservar, vamos nos unir para poder fazer. Toda essa vivência, tudo isso foi aprendido no skate, entendeu? Então, hoje em dia, eu trago essa experiência de vida, eu utilizo o dia a dia ali para poder estar tendo contato com a vida das pessoas, que por mais que eu seja da favela, tenha crescido ali, eu, tipo, nasci ali,
E eu vivi muitos anos, assim, a partir do momento que eu tive contato com o skate, o que eu subia, eu moro na parte, vamos dizer, na metade do morro. O caminho que eu comecei a fazer a partir dali foi descer, rua, 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 rua. E hoje em dia, voltando para a comunidade, eu estou tendo acesso a muita coisa que eu perdi, e com esse pensamento, né, com essa oportunidade que eu tive de visualizar o mundo de uma forma diferente. Então, hoje em dia, estou aprendendo como me comunicar lá dentro e trazendo essas experiências que eu tive nesse meu dia a dia de skate, nas minhas viagens, nas minhas vivências, como exemplo para poder a galera entender aonde eu quero chegar com as nossas ações do Instituto. Por que a gente precisa ocupar uma praça? Por que a gente precisa, assim, cuidar das crianças para que elas, no futuro, possam ser as pessoas que continuem potencializando as coisas que são positivas aqui? Porque, assim, o mundo mostra coisas diferentes para a gente. O que eu estou tentando fazer hoje em dia dentro do nosso projeto é uma parada que nunca nem eu imaginei que fosse conseguir, nem muito menos que a própria comunidade tivesse acostumada, né? Porque que a gente foi acostumado, cresceu, é como se fosse, sei lá, não tivesse voz, entendeu? Tipo, a voz que eu tenho como skatista hoje em dia, como cidadão, como favelado, é através dessas conquistas de territórios, de espaços, de experiências, entendeu? Então, a nossa atuação dentro da comunidade é mais isso, sabe? É esse intercâmbio. Então, assim, eu estou lá ensinando, eu estou lá aprendendo, eu estou participando e estou tentando sempre estar trazendo oportunidades para a gente continuar se desenvolvendo. Então, sempre quando a Cláudia me chamou para essa conversa, para participar desses projetos, eu sempre falei, pô, Cláudia, eu estou com você, entendendo nessa oportunidade de expansão que a gente precisa, né? Então, expansão de território muitas vezes pode ser uma parte geográfica, mas também o que eu mais tenho visto dentro da minha comunidade e o maior desafio que eu estou tendo não são as pessoas não conseguirem nos outros lugares, assim, fisicamente. É tipo, nem conseguir se imaginar lá. O bloqueio da cabeça das pessoas de não conseguir se visualizar em certas posições sociais, de certa forma, assim, é muito difícil, assim, sabe? Eu falo, caraca, tipo, é muito doido. Eu sempre ouvi falar sobre barreiras invisíveis, né? E hoje em dia eu vivo, quando eu estou dentro da comunidade atuando, eu consigo enxergar elas, sabe? Eu consigo enxergar elas através das pessoas, através da limitação das pessoas. E eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tive a oportunidade de circular por vários lugares, graças a essas oportunidades, né? De estar circulando, de estar tendo contato, de estar tendo experiência, né? De estar lá vivendo aquilo. Não é, eu li que lá é assim. Né, galera? Não li nada, não li nenhum livro, mas eu vi que lá é assim. E tá rolando, e acho que eu estendi para caramba, mas acho que a ideia é essa. Não, tá tranquilo. Cláudia, dentro desse mergulho, vocês também prestaram atenção na questão do gênero, nas mulheres, no acesso delas a essa atividade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho hoje, qual é a participação das mulheres skatistas dentro desse universo, desse mundo. A gente ali encontra igualdade, desigualdade. Que diagnóstico que você faria disso? Bom, falar um pouquinho como que a gente conduziu o trabalho de campo, né? A gente deixava acontecer. Então, as pessoas que a gente entrevistou, os lugares onde a gente foi, né, as pistas, skateparks, foram todos indicados pelos próprios skatistas. Então, a gente ia na Praça 15, entrevistava a galera que estava lá, e assim, uma coisa que tem que pontuar, os skatistas são uns fofos, assim, o Ademar é um fofo, e todos que a gente conheceu, eles param para conversar, eles estão no meio da manobra, todo suado, eles paravam para entrevistar, porque eles falam, é importante a gente falar da nossa cultura. Então, a gente teve muita facilidade de entrevistar as pessoas lá enquanto as suas atividades, né? Então, e aí eles diziam, a gente frequenta Madureira, a gente vai na Lagoa também. Então, eles ficaram indicando os lugares onde a gente podia ir e fomos exatamente nos lugares que nos foram indicados. A gente não criou nenhum viés aí da gente escolher os lugares. Da mesma forma, quando a gente ia, né, nesses espaços todos, a gente não via as meninas. Era muito difícil encontrar, pelo menos nesse contexto da pesquisa, a gente via muito poucas meninas ou simplesmente nenhuma, né? O que chama atenção, e o que acabou gerando
pouquíssimas entrevistas nesse trabalho de campo, nenhuma entrevista com meninas, porque elas não estavam, né? O capítulo que é o capítulo 2, né, que foi a Amanda que escreveu, ela busca as meninas para poder entender o lugar delas no skate. Então, isso chama muita atenção. Isso faz um pouco parte da ideia de subcultura, como a gente está tratando, né, conceitualmente. Normalmente é assim mesmo. Você tem as subculturas juvenis são muito masculinizadas, né? Normalmente são homens, né? No geral, assim, né? Pelo menos nos trabalhos que a gente tem acompanhado, acadêmicos. Mas, de todo modo, o que a gente vê é um movimento grande agora, no sentido tanto dos meninos acolherem as meninas e respeitarem, né, assim, alinhados com esse discurso agora feminista, né, com esse esforço todo no sentido da inclusão, de igualdade. A gente vê isso muito acontecendo também. E aí eu não sei se o Adhemar pode me corrigir, eu acho que, assim como lá no início, né, nos anos 60, 70, você tinha uma presença muito grande de meninas que usavam o skate como esporte de forma artística, quer dizer, muito diferente do como a gente conhece hoje, era como se fosse patins, né? Foi uma transição do patins para uma prancha só, e elas plantavam bananeiras, faziam posições artísticas, e isso era um esporte, isso gerava uma competição ali nos anos 60, 70, né? E ali as meninas tinham uma proeminência, você encontrava um nome ou outro importante nessa categoria que depois sumiu, né? Depois o skate se transforma numa outra coisa, numa relação com a rua, com a cidade, com as manobras, e elas ficam mais escondidinhas. E agora, na minha opinião, o que eu acho que está acontecendo é que, por conta das Olimpíadas, porque o skate está virando esporte olímpico, as meninas estão ganhando de novo um espaço, pelo menos de visibilidade midiática, né? Que é o que a gente está sempre olhando, né? O nosso grupo de pesquisa. Então, as meninas estão aparecendo mais. Agora mesmo teve um espaço publicitário na Rede Globo que está destacando alguns esportes. O skate foi destacado e foram as meninas que apareceram e não os meninos. Então, a gente tem nomes aí, a Paloma, a Rebeca, enfim, tem alguns nomes que estão começando a aparecer e criando aí uma representação da presença feminina no skate, mas no skate esportivo, né? No skate da Olimpíada. E essa visibilidade, de um certo modo, eu acho positivo para a inserção das meninas no skate, né? Acho que isso vai acabar refletindo também, de um modo geral, na cultura do skate, né? Pelo menos nessas novas gerações. Não sei se o Adhemar vai concordar comigo, mas eu acho que a esportivização, assim como lá nos anos 60, 70, lançava uma luz sobre as meninas, agora de novo está acontecendo isso, né? A esportivização do skate, o que às vezes é conflituoso com a cultura do skate. Muitos skatistas não gostam de tratar o skate como esporte, mas sim como estilo de vida, muito nesse caráter subcultural também. Com certeza, Cláudia, essa ideia que você deu aí do espaço das mídias hoje em dia, porque é isso, né? É uma subcultura e o movimento das mulheres, o que hoje em dia vai para o skate, né? De oportunidade, de abertura, de acesso, é um acesso, tipo, a abertura do mundo, né? Hoje o mundo fala mais sobre isso, sobre igualdade, né? Direitos iguais. Eu, pelo que eu tenho visto, é isso, né? Eu cresci vendo poucas meninas andarem. Hoje em dia vejo muitas, fico de cara com o quanto que as meninas estão desenvolvendo e é indispensável, né, cara? Tipo, não tem nem como questionar isso, né? Porque o ponto de vista feminino, em geral, em tudo, é super importante. E no rolê, assim, eu costumo dizer que o skate, ele no certo ponto ele abre a tua cabeça, te expande, mas de certa forma, né, pela cultura em si, como está enraizado, também te limita, né? Então, hoje em dia se discute mais isso em geral no mundo e no skate também, a participação das meninas. Então, não tem, acho que não tem limite não, até em questão de, vamos dizer, de performance. Tem umas meninas que estão andando muito de skate, muito mesmo, assim, sabe? Tipo, ainda bem que não usam mais, né? Caraca, anda igual o menino que usava. Caraca, o rolê da mina ali, igual do cara. Tipo, aprendemos, né? Estamos aprendendo que não funciona assim.
E é isso, é uma expansão, né? É um skate diferente, sabe? Agrega pra caramba. E justamente, né, que o skate, dentro de uma forma geral na sociedade, teve muito o espaço ocultado, né? Foi muito limitado. E a mulher na sociedade, em geral, sempre foi assim, né? Desde que a gente se conhece como gente. E é importante essa quebra de barreiras em geral, né? Tanto das mulheres na sociedade quanto as mulheres no skate, que leva a gente além. Tem uma coisa interessante também na pesquisa, pelo que eu percebi, vocês falam um pouco dessa troca de gerações. A Cláudia fez algumas referências a décadas anteriores e, ao mesmo tempo, a gente tem a imagem de juventude relacionada a skate. Então, eu gostaria que tanto a Cláudia quanto o Marcelo, e depois complementando o Ademar, falassem sobre essas trocas, tá? Sobre os skatistas veteranos e esse contato com os jovens. O que vocês observaram dessas trocas? Eu acho que tem aí duas coisas, né? Vou tentar sintetizar assim. Eu acho que uma é a construção social e representação da juventude de um modo geral, né? O que se associa à ideia de juventude? Então, você relaciona a juventude à alegria, a lazer, a aventura, a risco, né? Como o próprio Marcelo falou, né? O risco está presente também ali, rebeldia, transgressão. Então, todas essas ideias, né? São construções sociais. A gente aprendeu a relacionar essas ideias a uma experiência juvenil como construção social. O skate reúne isso tudo, né? O skate reúne a rebeldia, o risco, o lazer, a alegria, a música, né? Então, o skate ele sintetiza quase que todos esses valores relacionados à juventude da forma como a gente entende nas representações de modo geral. E de um outro lado tem a experiência do skate, né? A experiência da prática do skate. Por isso que a gente foi a campo, para tentar entender essa relação com essa representação midiática. E o que a gente vê é que a geração que começa a andar de skate começa a andar lá nos anos 70. Então, é uma galera assim, da minha idade, mais velha, e muitos deles continuaram andando de skate. Eles continuam andando de skate. Né? Quer dizer, o envelhecer na cultura não impede que eles continuem andando de skate. Então, a gente está entrevistando várias pessoas de 50, 60 anos que são super atuantes e são respeitados porque eles construíram uma história, né? Constroem uma história que hoje as novas gerações estão, às vezes nem conhecem os caras, os mais novos, assim, mas se ele está ali andando numa praça, na Barra, é porque teve gente que andou antes, teve gente que ocupou aquele espaço, teve gente que ganhou, enfim, né, conquistou aquela praça, né? E isso permanece. Então, a prática do skate, assim como de várias subculturas juvenis, as pessoas continuam. O cara foi punk lá atrás, ele continua com rastros de punk agora, né? O cara foi, sei lá, metaleiro lá atrás, ele continua. Ele pode não ter o cabelo comprido, mas ele está lá com uma camisa preta, ele tem... Então, assim, os rastros subculturais continuam. E no skate é muito forte, porque tem a relação com o corpo também. Então, o que a gente vê é uma convivência muito harmoniosa, muito respeitável e muito interessante entre pessoas que têm 40 anos e garotos que têm 18. Então, lá em Madureira, quando a gente foi, a gente entrevistou o cara que tinha 42 anos, ele falou, e seus amigos, qual a idade? Ele falou, não tem idade. Ele falou, tenho até um amigo aqui que é menor de idade, tem, sei lá, 16 anos, ele é meu amigo, mas às vezes a gente quer ir para um rolê mais longe, a mãe dele só deixa se for comigo. Então é muito engraçado, porque eu tenho que tomar conta do meu amigo, mas ele é meu amigo. Então isso é muito bonito, eu acho, sabe? Essas trocas, porque elas se dão de fato, sem nenhuma barreira, né? Nenhuma barreira, enfim, de preconceito com relação à idade, pelo contrário, né? Muita deferência e muita disputa também, né? Tem ali uma competição que é muito próxima, né? Às vezes estão competindo no mesmo campeonato. Então, a gente, campeonato de skate, você às vezes tem um cara que tem 33 anos disputando com um garoto que tem 13, 14. Isso é muito legal, isso é muito difícil de você encontrar em diferentes espaços, né, relacionados à juventude e tudo mais. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que sim, né? Então a Não, gente tenta claro. mostrar isso também no livro aqui, né? Falar um pouco disso. E você percebe essas trocas em outros territórios, em outras realidades, Marcelo? Olha, é interessante, eu estava ouvindo a Cláudia pensando, né, e ela falava do marco aí dos anos 70, né, como uma certa
se a gente pudesse definir aí um momento zero, né, em que você começa a ter jovens um pouco criando essa subcultura, né? Então, isso nos faz pensar muito também, né, do que vinha dos anos 60 como um ambiente de contracultura, de revolução cultural, revolução sexual, a luta dos negros, né, a questão gay, né, o tema questão ambiental. Então, eu acho que também a gente está falando de um fenômeno que define muito isso que sociologicamente, né, a gente chamaria assim de uma das novas subjetividades, né? Quer dizer, que não tem exatamente a ver com a idade, né? São circuitos novos, atitudes novas e que marcam a vida de gerações, né? O que talvez a gente pudesse dizer, né, que eu acho que Cláudia, com muito mais propriedade que eu, falava da esportivização, né? É também uma abertura desse universo para uma garotada que talvez não esteja tão predisposta a se comprometer com a subcultura, né? Isso tudo a gente pode, se a gente fosse fazer uma imagem, né? A gente pode imaginar núcleos mais duros, né, de jovens que, de certo modo, corporificam uma atitude e uma periferia de jovens adolescentes que estão ali, mas não querem assumir um compromisso para além da brincadeira, da ludicidade que o skate proporciona, né? Então, eu acho que a gente percebe hoje que tem um encontro de gerações mas o que é interessante é que por isso até falava do conceito de subcultura, né? Que ele é útil justamente porque ele pode servir como uma indicação de que você tem esses núcleos duros, você tem pessoas que corporificam uma atitude até mais radical no que se refere ao que o skate representa, para além da prática, né? Ele representa como forma de relação com a cidade. Por isso eu fiz essa conexão também com os anos 60, né? Com uma atitude, com uma nova forma de viver a juventude, de fruir a juventude, né? Então, acho que é interessante porque esses adolescentes que se aproximam desse universo mais duro do skate, eles sentem esse halo, né? Essa aura, né? Essa memória, né? Essas regiões morais, para usar uma expressão lá da tradição da Escola de Chicago, né? Que cria ali um código próprio, uma linguagem própria e carisma, né? E aí a gente vai ter diferentes padrões de comprometimento com ela. Mas a gente observa que entre os mais jovens há uma parcela deles que se encanta com esse universo, né? E aí você cria um elo que realmente a idade conta pouco, porque você passa a ter um pertencimento, né? Que é bem interessante. Não sei, aí o seu desafio eu tentei pensar a partir dele. Foi ótimo. Ademar, antes da gente fazer uma rodada final de encerramento, já que infelizmente nosso tempo já está se esgotando, diz uma coisa, ainda dentro desse tema, você já pode ser considerado um veterano? E como é que é o acolhimento que você dá aos mais jovens que chegam nesse universo seu? Tiozão, é tiozão, Ademar? Eu sou relíquia braba. Eu costumo chamar a galera, né? Porque é isso, né? Eu tô hoje em dia uma geração à frente, né, dessa molecada e ainda convivo com quem hoje em dia, no passado, né, era uma geração à frente a minha, né? Que eu, assim, quando mesmo mulher, para poder ir tão longe, tão novo, eu precisava de pessoas mais velhas me acompanhando, né? E toda essa vivência dessa galera, pô, meio que foi minha escola, né? Então, até hoje, eu tenho a molecada, né, do Santa Amaro ali, que eu tô com eles no dia a dia, mas já há anos que a galera que eu, pô, trabalho, tanto tem a molecada nova, como já tem uma galera bem mais velha, sabe? Tipo, uma galera que já vem antes no skate, antes na música, antes no grafite, sempre rolou essa troca, né? E eu reproduzo isso hoje em dia. Eu sento com a galera e, tipo, com a molecada, depois deles darem a sessão de skate, depois de algum passeio com a molecada no meu projeto, né? É uma molecada que vai de 6 até 16 anos, assim, entre 9 e 12 ali é a média. Então,
eu já consigo conversar com uma linguagem, sabe, menos de, tipo, mais atual, assim, atualizada, forma de como a galera se comunica no morro, como a galera se comunica no skate, e vou juntando, né, fazendo esse elo, e fazendo essa ligação e mostrando, assim, os valores, né, que eu aprendi, que eu acho que é válido passar da nossa cultura, né. Tem muita resistência, realmente, né, o novo, né, a galera tende a dar uma gelada, dar uma travada, ter o medo, então até a parte de se comunicar, que é o meu caso, né? Eu sou da época que a galera tinha que sair em revista ou em vídeo de skate, vieram os canais de YouTube. E eu fui nessa leva, tá ligado? E assim, uma época que os canais de YouTube, a galera que apresentava esses projetos, tinham muita visibilidade pela questão do conteúdo e pela questão da galera tá entrando, a molecada nova tá consumindo nessas plataformas, mas ao mesmo tempo tinha uma resistência de quem era antes, sabe? De quem veio antes. E caiu do YouTube e tal, e quando eu caí nesse mundo, a galera já tá com Luquinhas, porque no meu rolê de skate eu fui, não me profissionalizei, mas fui até a última categoria antes de ser profissional, assim. E é uma, assim, tem o lance de ser profissional pela Confederação Brasileira de Skate e tem o lance de você ser reconhecido pela cultura do skate, pelo que você já fez, sabe? E eu vivo nessa parte, né? Então, sou um relíquia aí da rapaziada, e para minha menosada lá do Santa Maura, que a gente dá aula, sou o tio, e lá eu ensino que, galera, muito maneiro o que vocês aprenderam hoje, mas, cara, eu, por experiência própria, vocês vão colocar a próxima manobra que você vai aprender, vai substituir essa memória do que você aprendeu agora. Porém, o que a gente viveu hoje, indo para o rolê, voltando do rolê, o momento que a gente dividiu nosso pão com mortadela, a galera rindo, esses momentos que vão ficar. Isso é o que eu tenho muito claro na minha imagem, né, de imagem, né, de memória da minha vivência no skate, né? E é por isso tudo que eu faço, por todos essas memórias, né, positivas, é entender que, tipo, o skate é um tipo de cultura, de vivência que te coloca, tipo, em acesso ao que o mundo te limita, né? Te acesso às pessoas de outras classes sociais, a lugares, tá ligado? Eu já viajei para Hong Kong, já fui para Alemanha, já viajei à Europa, já viajei em vários lugares também aqui na América Latina. Eu conheço gente de todos os lugares sei lá, onde eu pisar, eu acho que eu arrumo um lugar para ficar. Lugar que eu não conheço gente, eu piso, faço uma live em algum lugar, alguém me abraça. Então, assim, o skate é uma cultura que vai muito além do que a própria TV vai conseguir mostrar, a própria revista vai conseguir mostrar. Então, meu trabalho como mídia é mostrar isso. Então, é minha vivência, é minha expansão como pessoa, é a minha expansão, né, agora com essa molecada, de passar essas memórias para frente e dar uma oportunidade deles estarem também criando as suas próprias memórias agora e estar aprendendo com eles, né? Porque do mesmo jeito que me estranharam um tempo quando eu fui parar na internet fazendo vídeo de skate, para a galera mais velha, tipo, caralho, Luquinhas, o que tu tá fazendo? Eu falo, mano, eu tô comunicando o que a gente vive. Essa molecada tá vindo também para poder mostrar, tá ligado? Então, é sempre atento ao novo e levando a melhor que tem da referência do que veio antes, tá ligado? Então, passar para frente essa cultura maravilhosa do skate que engloba, inclui, liberta, transforma, salva a vida mesmo. Gente, infelizmente, nós chegamos ao fim dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa. Se fizer uma descrição mais exata do que aconteceu aqui, ou usando uma linguagem mais skatista do que rolou aqui. Então, o Som das Ideias agradece muito a participação da professora Cláudia Pereira, que é coordenadora e uma das autoras do livro Skate 360 Graus, Rolés Teóricos pelas Ruas da Cidade, que está sendo lançado em e-book pela editora. Agradecemos também a presença do professor Marcelo Burgos e do Ademar Luquinhas, skatista e um dos personagens do livro. Agradeço a todos e convido para a próxima edição do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC Rio.